Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro. A igreja celebra hoje a memória de um mártir, São Josafá. E o texto que a liturgia nos oferece é de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está aqui, ou Ele está ali. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, São Josafá nasceu na Ucrânia no ano de 1580. Os seus pais eram ortodoxos e eram também membros da nobreza ucraniana. Josafá se tornou católico, grego-católico, na sua juventude. Depois ele decidiu entrar no mosteiro, na ordem de São Basílio. Ele patrocinou uma grande reforma no seu mosteiro. É por isso que a ordem passa inclusive a se chamar Ordem Basiliana de São Josafá. Ele foi nomeado bispo de Vitebsk e depois foi arcebispo de Polotsk. Ele foi assassinado na Bielorrússia no ano de 1623, em meio a muitos conflitos envolvendo também os ortodoxos. E ele foi canonizado pela Igreja Católica no século XIX. Olhemos agora para o texto do Santo Evangelho. Desse momento que nós estamos vivendo, 32ª semana do tempo comum, até o período do Advento, a temática da vigilância e os temas ligados à escatologia, isto é, ao destino último da humanidade, ao fim dos tempos, esses temas escatológicos retornarão muitas vezes na liturgia. Por isso que o texto do Evangelho de hoje, esse texto de Lucas 17, de 20 a 25, nasce de uma pergunta dos fariseus sobre o momento da chegada do reino de Deus. Os fariseus tentam manter a esperança do povo, especialmente por meio da penitência e também do cumprimento estrito da lei mosaica. A preocupação com o reinado de Deus era muito forte, muito presente no seio do farisaísmo. Sobretudo em tempos de perseguição, nesses tempos da presença opressora do Império Romano na Palestina,
os fariseus muitas vezes se perguntavam: quando vai acontecer o reinado de Deus? Aliás, essa é um pouco também a mesma preocupação dos discípulos de Jesus. É bom recordar, por exemplo, o início do livro dos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos de Jesus perguntam a ele: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? A questão toda está centrada no quando. O momento preciso da manifestação do reinado de Deus. Jesus, então, ajuda os seus discípulos a compreenderem que o reino de Deus não vem com poder ou não é observável de modo ostensivo. Não há sinais misteriosos da sua vinda. Não se pode apreendê-lo, não se pode controlá-lo, não se pode engaiolar o reino de Deus. Na verdade, o que Jesus quer nos dizer é que o reino de Deus já é uma realidade viva, uma realidade atuante, uma realidade perceptível, palpável, está no meio dos seus discípulos e discípulas. Está inclusive dentro de cada discípulo, de cada discípula. É uma experiência de tal modo nova, uma experiência de tal modo revolucionária, que na verdade é a presença do Espírito Santo que nos faz criaturas novas e que também renova a face da terra. Lucas então divide o ensinamento de Jesus em duas seções. Primeiro, os versículos 20 e 21. Exatamente neles, Jesus faz o ensinamento aos fariseus. Depois, do versículo 22 até o versículo 37. Jesus oferece aos discípulos um discurso sobre o fim dos tempos. É uma espécie de antecipação do discurso escatológico. Esse discurso escatológico no Evangelho de Lucas vai acontecer no capítulo 21. No final do texto de hoje, Jesus associa a experiência do reino de Deus ao mistério pascal, à morte e à sua própria ressurreição. A Páscoa, portanto, para Jesus, deve ser lida não como um momento da libertação nacional, da libertação sociopolítica de Israel, que era assim que acontecia. No período da Páscoa, da comemoração da festa da Páscoa em Jerusalém, havia uma grande efervescência política, exatamente porque os hebreus, os judeus, gostariam que nesse período da festa da Páscoa acontecesse também a explosão de uma guerra contra a opressão dos romanos. Jesus então os ajuda a compreender, ajuda os seus discípulos a compreender que associar a vinda do reino de Deus com o mistério de sua morte e ressurreição, isto é, com o mistério da Páscoa, significa exatamente fazer memória dessa entrega, da oblação da sua vida. Ao invés de buscar os sinais premonitórios do reino de Deus, é muito mais importante cada cristão, cada cristã, comprometer-se livremente e de modo responsável com Deus e com a soberania do seu reinado sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Muitos judeus imaginavam o reino de Deus como a restauração política de Israel. Jesus evita, portanto, uma resposta concreta sobre datas, sobre tempos.
exatamente porque a experiência do reino de Deus já está presente. É algo como uma flor sem defesa, é como semente de mostarda, é como o fermento que a mulher toma e coloca misturada com a farinha, é como a moeda, como a ovelha, ou como o filho que estava perdido e foi encontrado. No dizer de Orígenes, Jesus é autobasileia, isto é, ele mesmo é a explicitação da chegada do reino de Deus. Jesus é o reinado de Deus em pessoa, em meio aos seus discípulos e discípulas. Foi exatamente isso que ele disse na sinagoga de Nazaré, no início do Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Ele diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Jesus é a autobasileia. Jesus é a presentificação do reinado de Deus. Na vida da igreja, Jesus ressuscitado é a presença misteriosa do reino de Deus, exatamente porque ele, Jesus ressuscitado, nos impulsiona para a missão e para o testemunho. Você é a presentificação do reinado de Deus por meio do testemunho do Evangelho e por meio da ação missionária da igreja. Um abraço a você, Deus o abençoe e o guarde. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.